E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Bom, comigo, graças a Deus, está tudo tranquilo, né? Na medida do possível. Espero que vocês estejam todos com saúde, todos em segurança, né? Mas, como a vida não pode parar, nós temos que dar continuidade aí aos nossos exercícios, né? E aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre pirâmides, né? Para começar, depois mais alguns elementos aí. Assim, o conteúdo de pirâmides é um pouco mais amplo do que essa parte que eu vou mencionar com vocês. Eu vou mencionar realmente só a parte que é mais importante. Não quer dizer que as outras não tenham lá sua importância, mas as pirâmides regulares, elas são realmente as que são mais cobradas, né? Então, assim, para falar de pirâmide regular, a primeira coisa que nós temos que saber trabalhar são com os polígonos regulares. Polígonos são figuras planas, né? Então nós temos lá, deveria ter todos os lados e ângulos iguais. Então, conhecimento sobre polígonos regulares é de suma importância. No caso, a base das pirâmides regulares são polígonos regulares, né? E aí nós temos aqui alguns elementos. Nós temos esse aqui que é o apótema, no caso, já que estamos falando da base de uma pirâmide, o apótema da base, ele vai ser representado pela letra M. Nós temos aqui o raio, que será o raio da pirâmide. Tenta não fazer barulho aí. Nós temos aqui o raio, né, que será o raio da base da pirâmide. E nós temos aqui o lado do polígono, que será a aresta da base, né? Isso aqui é uma base de uma pirâmide. Imagina uma pirâmide construída aí. Então nós temos a aresta da base, nós temos aqui o apótema da base e o raio da base. Esses elementos, eles vão permitir você calcular, por exemplo, a área da base. A área da base que é fundamental tanto para cálculos de área mesmo, questão pergunta área da base, ou também para o volume, né? O volume, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então você precisa dessa base para poder calcular o volume. Então o que acontece? Aqui, ó, para calcular a área da base, nós temos a fórmula área da base igual a N, que é o número de lados, vezes M, que é o apótema, vezes a aresta da base. Não necessariamente nessa ordem, dividido por 2. Né? Aqui nós temos a fórmula para calcular a área da base. Lembrando que esse M e essa aresta, eles dependem um do outro através da trigonometria, né? Então, usando trigonometria, você vai primeiro determinar a medida desse ângulo aqui, né? Você pode fazer 180 dividido por N, ou 360 dividido por N, e depois dividir no meio. Né? Você pode dividir o 360 por 2, ou o resultado, né? O fato é que você tem que descobrir a medida desse ângulo aqui, né? Que é a metade do ângulo central, e aí você aplica a trigonometria. Esse ladinho aqui vai ser metade da aresta, né? Se a aresta vale 10, então aqui vai ser 5. E aqui é o raio, que eu tinha esquecido de mencionar, né? E aí você vai usar seno, vai ser isso daqui sobre R, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou cosseno, que vai ser... vou até colocar a formulazinha aqui, só para mencionar, porque isso aqui é trigonometria básica, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, que seria AB sobre 2, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Né? Então, através dessa relação, você vai conseguir descobrir uma dessas duas coisas. Para usar o seno, certamente o exercício deu a medida do raio. Né? O seno aqui é o seno do ângulo, o seno de alfa. Então, certamente o exercício terá dado o raio, porque você dificilmente vai precisar saber a medida do raio, precisar descobrir a medida do raio, a menos que seja uma situação onde você tem, por exemplo, a altura e a aresta lateral, aí você consegue usar o raio também. Mas, enfim, o cosseno, né, o seno desse alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, aliás, sobre
hipotenusa, que seria M sobre R, e também você pode usar tangente, que vai ser, então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Sendo tangente de alfa, vai ser o cateto oposto, que é metade da aresta, dividido por M. Então, com essas relações aqui, ó, você consegue descobrir as medidas que você precisar aqui relacionadas à base. Essas são as relações da base. Por exemplo, a questão te dá a medida da aresta da base, equivale 10. Então você já sabe imediatamente que equivale 5. Você consegue jogar essa informação nessa fórmula, aliás, nessa fórmula, para descobrir o raio. Nessa fórmula aqui para descobrir o apótema. E nessa fórmula aqui, né? Essa aqui você não vai conseguir usar se você souber a aresta da base. Mas jogando aqui você consegue o M, que geralmente é o que é mais precisado, né? O que mais é procurado. Então você vai geralmente usar a tangente. Não quer dizer que você não possa usar as outras coisas. Mas você aplica tangente, sabendo a base, a aresta da base, você aplica tangente e descobre o raio. Olha isso, o apótema. Em outras situações, você pode receber o apótema e precisar calcular a aresta da base. Vai ser com a mesma tangente. Né? Então, descobrindo essas variáveis aqui, você joga na fórmula, tem a área da base. Outra coisa que é de suma importância quando você fala de pirâmides é o Teorema de Pitágoras. Né? Quando você tem uma pirâmide, você tem alguns elementos que formam sempre triângulos retângulos. Esses elementos estão aqui, ó. Você, por exemplo, aqui na base, você vai ter esse segmento aqui, que é o apótema. Você vai ter esse segmento aqui, que é o raio. Você vai ter esse segmento aqui, ó, que é aquele AB sobre 2, metade da aresta da base. Esses três segmentos formam um triângulo retângulo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, a altura, né? A altura, o raio e a aresta lateral. Eles também vão formar um triângulo retângulo. Existe um outro elemento que aqui no desenho não vai aparecer muito bem, mas ele ficaria aqui, ó, do centro, do ponto médio da aresta até o vértice. Aqui, ó. O apótema da base, o apótema da pirâmide, que é esse daqui, e a altura também determinam um triângulo retângulo. E na face lateral você também tem aqui, ó, o apótema da pirâmide, a metade da aresta da base e a aresta lateral, que formam outro triângulo retângulo. Então você tem um na base, um dentro da pirâmide, outro no raio da pirâmide e outro na lateral. São 4 triângulos retângulos que você tem aí para explorar o Teorema de Pitágoras. Lógico que cada situação é diferente, você vai precisar analisar a sua questão, mas assim, basicamente você vai ter essas relações sendo muito importantes para descobrir os elementos da pirâmide para poder fazer, né, os cálculos que a questão estiver pedindo. Além disso, nós temos a área, né, a área lateral, que vai ser dada pela fórmula área lateral igual a N vezes a aresta da base vezes G sobre 2. Esse G é a aresta lateral. O apótema lateral. Né? Eu confundo isso com um elemento do cone, geralmente, mas aqui é a apótema lateral, que vai do vértice aqui de cima até o ponto médio da base, qualquer uma das arestas da base. Né? Então, essa é a fórmula para a área lateral. Nós já vimos da área da base. O volume
é a área da base vezes a altura dividido por 3. Por 3. Então você, sabendo calcular a área da base, você descobre a altura, se o exercício não deu, joga na fórmula, você tem o volume. Então, de forma resumida, isso é que nós temos a respeito de pirâmides, né? Nós temos também uma outra situação, um outro tema relacionado com pirâmide, que é uma situação onde você tira uma parte da pirâmide e aí você tem o tronco de cone, tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide, ele tem mais ou menos esses formatos aqui. Eu vou tentar desenhar um aqui, geralmente ele é difícil de desenhar. Ficou horrível, mas tá bom. O tronco de pirâmide ele é isso, ele tem duas bases, essas bases são paralelas, né? E aí você tem algumas laterais, e essas laterais, elas não necessariamente são trapézios, mas quando se trata de um tronco de pirâmide regular, aí sim as laterais serão todas trapézios. Então assim, quando se fala de tronco de pirâmide, você tem que ter em mente que se tratam de duas pirâmides. Uma pirâmide que seria a pirâmide inteira, né? Você tem lá uma pirâmide completa, que está terrivelmente desenhada aqui, né? Só para você ter uma noção. E dessa pirâmide foi retirado aqui, ó, um pedaço. Então você tem uma pirâmide grande, que é a pirâmide inteira, e tem uma pirâmidezinha que é retirada, e embaixo que você tem um tronco de pirâmide. São três elementos na mesma situação. Quando você tem só o tronco, existiu uma pirâmidezinha aqui em cima, que foi retirada, e existiu a pirâmide inteira antes. Então aqui, ó, você tem a altura da pirâmide inteira. Aqui, ó, você tem a altura da pirâmidezinha que foi retirada. Esse tipo de situação se encaixa em problemas, por exemplo, em que você fala que tem um reservatório em formato de uma pirâmide, o que seria bem estranho, e ele está ocupado até determinada altura. A parte ocupada forma um cone, aliás, um tronco de pirâmide, a parte vazia forma uma pirâmide menor e o recipiente inteiro seria a pirâmide grande. Então você tem aí os elementos. E esses elementos eles estão relacionados tanto com a área quanto com o volume dessas pirâmides. Então você tem, por exemplo, a relação H sobre H, ou seja, altura maior sobre altura menor ao quadrado, é a área da pirâmide maior, ou da base maior, dividido pela área da base menor, né? Essa base menor, essa base maior, a altura da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena. Ao quadrado, porque a área é uma coisa de duas dimensões, né? Você tem duas dimensões para a área. Com relação aos volumes da pirâmide menor e a pirâmide maior, você tem a relação H sobre H ao cubo, é o volume da pirâmide, vou colocar assim, grande, dividido pelo volume da pirâmide pequena, né? Você tem essas relações. Isso aqui relaciona as alturas das duas pirâmidezinhas com os elementos delas, a área da base e o volume, né? Esse daqui com as áreas da base e esse aqui com o volume. E nós temos uma fórmula que calcula o volume do tronco de pirâmide, que é volume do tronco igual a D sobre 3 vezes área da base maior mais área da base menor mais raiz quadrada de área da base maior vezes área da base menor. Essa fórmula aqui, ela calcula o volume, sendo esse D essa distância entre as bases aqui, ó, né? Então você tem duas bases, a base maior e a base menor. Você joga essas informações nessa fórmula, você consegue descobrir o volume do tronco. A área do tronco, ela é calculada mais intuitivamente, porque assim, você tem que calcular a área de N trapézios, né? Quando se trata de um tronco de pirâmide irregular, são N trapézios aí em volta, você calcula a área deles, calcula as áreas das duas bases e soma tudo. Então você tem a área do tronco, né? Então assim, basicamente essas são as três fórmulas mais importantes quando se fala de tronco de pirâmides.